Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Administrativo e hoje nós vamos tratar ainda sobre a administração indireta. Lembrando, nós já vimos a administração direta, que são as entidades de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Depois nós vimos que essas entidades criam as entidades da administração indireta, quais sejam as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Muito bem. Nós já falamos e tratamos aqui das autarquias e trabalhamos também com as empresas, com as fundações públicas. Agora, nós vamos tratar das duas últimas entidades da administração indireta. Muito especiais elas. E vamos falar delas conjuntamente. Porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm características similares. Sim, elas têm divergências, mas elas têm mais características similares do que divergentes. Então, nós tratamos elas como um todo. Tanto é que, veja bem, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são chamadas como empresas estatais. Então, quando você ouvir empresas estatais, estamos falando tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. Tá entendido? Bacana? Muito bem. O primeiro ponto é que elas são entidades da administração indireta. Lembre-se sempre disso. Como assim? Elas são criadas por uma entidade da administração direta. Então, a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderão ser criadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou até por municípios. Ok? Muito bem. Elas sempre terão como característica básica que só elas duas atuam, serem criadas, veja bem agora, com personalidade jurídica de direito privado. Olha bem, as autarquias e as fundações públicas, em regra, são criadas com personalidade jurídica de direito público. Já essas últimas duas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são criadas, só podem ser criadas, não há exceção, como pessoas jurídicas de direito privado. Eu falo que não pode ter exceção, porque eu lembro a você que quando falamos lá no outro vídeo sobre fundações públicas, que as fundações poderiam ser criadas numa outra sistemática, tá lembrado disso? Nós falamos sobre isso. Há a possibilidade de criar fundações públicas de direito público ou de direito privado. Vamos ver se eu consigo fazer vocês, se dá para enxergar aqui, ó. Veja. Essa pequena tabela aqui, de forma muito tecnológica, demonstra isso. As fundações públicas aqui, ó, fundações públicas, elas podem ser privadas ou públicas. E em sendo públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Se forem de direito público, elas serão chamadas de autarquia fundacional. Se forem de direito privado, elas são chamadas de fundação governamental. Bacana? Muito bem. É uma pequena tabela aqui que ajuda a entender essas situações da fundação. Bom, mas isso para a fundação. Por quê? Porque no caso da empresa pública e da sociedade de economia mista não se discute. Deverão ser obrigatoriamente de direito privado. Guarde bem isso, tá ok? Muito bem. E elas serão obrigatoriamente sociedades. Aqui nós temos que relembrar um pouco de direito comercial que vocês tanto gostam. Então não é possível passarmos sem comentar isso. Ambas são sociedades. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são sociedades. Sejam elas civis ou comerciais, tá certo? E o Estado é o seu controlador acionário. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, que aqui não é diferente dos outros entes da administração indireta, elas são criadas por lei também. Agora, lei específica. Nós já falamos sobre isso, eu estou chovendo no molhado, mas não custa repetir. Veja, lá no artigo 37, inciso 19, ele fala isso.
Mas aqui especificamente para as empresas públicas e sociedade de economia mista, e aqui eu vou chamá-las pelo nome das duas, genericamente, empresas estatais. Essas empresas estatais de direito privado, elas são criadas por meio de lei autorizativa. É muito comum você ver escrito isso. Lei autorizativa, como assim? Ora, quer dizer que a sua criação será feita por meio de lei específica que autoriza a sua criação. Percebeu? Muito bem. Ótimo. Perfeito. Isso não difere das outras entidades. Claro que as autarquias elas são criadas por lei específica. Já as empresas estatais, elas são autorizadas a funcionar por lei específica. Qual a consequência disso? Como nós já falamos anteriormente, inclusive em sala de aula, espero que você se lembre, a consequência é que, em sendo uma empresa estatal, isto é, empresa pública ou sociedade de economia mista, e eu estou repetindo muitas vezes para que você guarde, tá, essa situação, a lei específica que vai autorizar o seu funcionamento não basta para que ela exista. Além disso, faz-se necessário que ela seja registrada ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, se for uma sociedade civil, ou na junta comercial, se for uma sociedade comercial. Beleza? Bacana? Então, quando você vê escrito lei autorizativa específica, é disso que ele está falando, que vai dar autorização para a criação dessa entidade. Perfeito? Bacana. Muito bem. Como consequência disso, pessoal, nós temos aí, olha que sui generis, que coisa diferente. Uma estatal, tanto que o nome diz empresas estatais, que são criadas com personalidade de direito privado. Consequência disso, vamos lá. Não deixa de ser uma entidade da administração pública. E em sendo entidade da administração pública, qual é o regime jurídico adotado por essas entidades? Então vamos lá. Olha, muito cuidado aqui. O regime jurídico, quando a gente fala sobre isso, está lembrado lá atrás, regime jurídico administrativo, obrigatoriamente te remete a duas palavrinhas, lembra? Fácil, hein? Prerrogativas e sujeições. Privilégios e obrigações. Em ambos os casos, extrapola a atividade das entidades privadas. Você vai ter privilégios, você vai ter prerrogativas que outras pessoas jurídicas não detêm, como você também vai ter obrigações, sujeições que pessoas jurídicas comuns não têm. Tá? E com relação a essas entidades, então, aí é o ponto. Tá? Muito bem. Vai depender de caso a caso, e aqui eu vou deixar bem claro, há exceções, tá bom? Há exceções. A regra é que, veja bem, elas terão, sim, sujeições, sim, obrigações, tá? Elas terão sujeições, elas se submetem àquelas regras, àqueles deveres que são típicos de administração pública. Mas elas não detêm, elas não terão os privilégios. Pois é, elas não terão esses privilégios. Por isso que nós dizemos que essas entidades, elas se submetem a uma espécie de regime misto ou um regime similar. Nós temos aí uma diferença entre uma e outra, tá ok? Muito cuidado com isso. Então a regra é, ela se submete às sujeições do regime jurídico administrativo, mas não detém, não terá aqueles direitos, aquelas prerrogativas, aqueles privilégios da administração pública. Tá certo? Então, muito importante com relação a isso. Tudo bem? Facinho? Isso tem que ficar bem entendido para não haver aí maiores dificuldades lá na frente. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Quanto à finalidade, esse é um ponto muito importante, pessoal. Lembra que quando a lei específica autoriza a criação da entidade, a própria lei específica também deverá determinar qual a finalidade dessas entidades. Isso é muito importante, tá? E aqui, veja bem, ao contrário das autarquias e fundações públicas de direito público, as empresas estatais, isto é, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, poderão, como finalidade, veja bem, prestar serviços públicos, perfeito, ótimo, é o que geralmente se espera de uma entidade estatal. Mas também poderão explorar atividade econômica. Veja bem, hein?
exploração de atividade econômica, mas não qualquer uma, com fins de interesse público. Então não é qualquer atividade econômica. A ideia é que sejam atividades econômicas, explorar atividade econômica, quer dizer, você vai ter concorrência de empresas privadas, mas de serviços de interesse público, de atividades econômicas de interesse público. Outra coisa, as atividades que essas entidades vão desenvolver, quando forem de serviço público, prestação de serviço público, ou farão na forma de descentralização. Lembram disso? Descentralização. Claro, as atividades das entidades da administração indireta sempre são por descentralização. Perfeito. Mas aqui, dar-se-á, olha que bonito, né? Dar-se-á por meio de delegação. Como assim delegação? Só se transfere a execução da atividade do serviço. Entendeu? Não haverá transferência da titularidade. O ente político que criou essa empresa estatal, ela mantém, ela detém, ela conserva a titularidade desse serviço público. O que se faz aqui é apenas a delegação do exercício desse serviço, tá? Apenas isso. Tudo bem? Somente a execução. Ok? Porque do contrário seria outorga, né? Lembra da outorga? Porque quando você fala em descentralização, você tem, só para recapitular, delegação e outorga. Na delegação, apenas a execução do serviço. Na outorga, você tem a execução e também a titularidade. Ué, qual que é a diferença? Na titularidade, meus caros, essa entidade poderia reger esse serviço, inclusive editando lei. Percebeu? Não pode fazê-lo. Ele pode até regulamentar o exercício, mas veja o termo que eu usei, regulamentar, regulamento, não lei, tá ok? Tudo bem? Facinho? Boa essa, né? Muito bem. Vamos falar agora aqui, pessoal, algumas diferenças básicas entre as duas entidades. Veja bem, então vamos juntos. A empresa pública, ela tem capital 100% público, isto é, todo o dinheiro, o recurso utilizado para a sua criação, para a sua existência, quer dizer, todos os bens que a envolvem, bem como a sua manutenção, são de capital integralmente público, sem participação de nenhum particular. Ressalte-se ainda que podem participar aí do capital de uma empresa pública entes da administração indireta. Sim, lembra? Nós temos aí vários entes da administração indireta. Poderia uma autarquia, uma fundação pública participar da criação de uma empresa pública? Poderia, tá? Poderia. No entanto, apesar dela participar, ainda assim se entende que o capital é inteiramente público. Tá certo? Muito bem, tá ok? Ainda assim, seria totalmente público, não se admitindo investimento de particulares, tá? Esse é o grande ponto. Já a sociedade de economia mista, e o nome já explica, sociedade de economia mista, dinheiro misto, por quê? Porque na sociedade de economia mista você tem capital do governo público, sim, mas você tem também capital particular, de pessoas particulares, de empresas particulares. É um capital misto, parte público, parte privado. E a maioria do capital votante, lembra que é uma sociedade? Se é uma sociedade, né? A maioria do capital votante está nas mãos do poder público. Tá entendido? A maioria do capital votante está nas mãos do poder público. A maioria das ações com direito a voto, tá? Estão nas mãos da entidade que criou a sociedade de economia mista. Veja que eu falei ações com direito a voto. Importante esse ponto. Por quê? Uma forma clara de você diferenciar empresa pública e sociedade de economia mista, assim, a grosso modo, é que a sociedade de economia mista, em regra, tem ações sendo vendidas na bolsa, tá? Tem ações sendo vendidas na bolsa. Se vocês ouvirem algum grito de criança, não estranhem, tá? Finjam demência, estamos em quarentena e a meninada tá toda empolgada aqui em casa, tá bom? Muito bem. Continuando, então, a sociedade de economia mista, em regra, você vai encontrar ações sendo vendidas na bolsa, como por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, você tem como empresas públicas, você tem o BNDES,
a Caixa Econômica Federal, percebeu? A empresa de Correios e Telégrafos, né? Os Correios. Muito bem. Boa essa, hein? Então, são diferenças básicas entre eles, que é o capital que constitui essas entidades. Muito importante, tudo bem? Muito importante. Agora, voltando um pouco para o direito administrativo, a forma societária, porque ambas são sociedades. Muito bem. As empresas públicas, elas podem ser constituídas por qualquer forma societária. Limitada, ilimitada, comandante. Lembra disso? Qualquer uma que for admitida em direito, tá? Sem nenhum problema. Inclusive na forma de sociedade pessoal, unipessoal, de uma pessoa só. Já a sociedade de economia mista, e aí é um grande diferencial, ela só pode ser constituída como sociedade anônima, SA. Lembra? Direito comercial? SA, sociedade anônima. Somente por sociedade anônima, por SA, pode ser constituída uma sociedade de economia mista. Grande diferença entre as duas, tá bom? Muito bem. E quando nós falamos dessas entidades, como é que nós vamos tratar delas judicialmente? Isto é, quem tem competência para cuidar dessas entidades? Pessoal, aqui nós vamos ter que nos reportar ao artigo 109.1 da Constituição Federal, que determina a competência. Ora, em se tratando de empresa pública federal, como a Caixa, por exemplo, Caixa Econômica Federal, BNDES, as ações sempre tramitarão pela Justiça Federal. Sempre tramitarão pela Justiça Federal. Tá entendido? Muito bem. Já a sociedade de economia mista, aí não. Essas, obrigatoriamente, não tem jeito, elas serão sempre de competência estadual. Tá ok? Claro, a não ser, obviamente, que haja na ação, por exemplo, de uma sociedade de economia mista, haja como parte, além da sociedade de economia mista, junto com ela, a União. Se a União estiver junto com a sociedade de economia mista, aí não tem jeito, vai ser federal. Ou se entrar num daqueles itens do artigo 109.1 da Constituição, que são aqueles outros incisos que trazem a competência para a Justiça Federal. Tudo bem? Então, óbvio que tem que se considerar cada caso concreto. Mas, regra geral, em a empresa pública sendo federal, é jurisdição federal. Já a sociedade de economia mista, mesmo sendo federal, ela será sempre de competência estadual, salvo exceções práticas. Por isso que, por exemplo, se você entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, é Justiça Federal. Se houver ação demandada contra ou a favor do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, a ação é estadual. Percebeu? Bacana, né? Muito interessante. Muito bem. Quanto à finalidade, nós começamos a falar agora há pouco, elas tanto podem ter a finalidade de prestar serviços públicos, mediante delegação do ente estatal, né? Como também exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade, de interesse coletivo. Tá certo? Isso é muito importante. Inclusive, nós encontramos isso no artigo 173 da Constituição Federal, que determina exatamente como essas entidades podem existir. Ele fala assim: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional e a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Mas isso para a exploração de atividade econômica. Se for prestação de serviço, mais simples ainda. Tudo bem? Bacaninha? Muito bom. Ó, há uma pequena discussão aí dentro da doutrina a respeito dessa situação. Por exemplo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela entende que as empresas estatais seriam, para qualquer dos casos, concessionárias de serviços públicos, excetuando a atividade de prestação de serviço em razão de uma relação contratual com o Estado. Então veja bem, para a Maria Silvia Zanella, toda vez que uma empresa estatal prestar um serviço público, ela o faz como uma concessionária de serviço público. E aí, teoricamente, haveria uma relação contratual com o Estado. O Estado, então veja bem, a entidade política que criou a empresa estatal, delega para ela um serviço público a ser prestado.
e faz um contrato. Seria um contrato em que ela vai, então, ser a concessionária de serviço público. Olha, a Maria Silvia Zanella de Pietro entende dessa forma, mas ela é exceção. A maioria dos doutrinadores entendem que não. Que, veja, quando a lei específica cria a entidade, já determina qual a sua finalidade. Se for prestação de serviço público, não há por que você fazer um contrato. A própria lei já trouxe essa informação. Desnecessário que haja contrato. O Celso Antônio Bandeira de Mello dispõe, e diz assim o Celso Antônio, ele considera, dispõe que considerar que tais situações, no caso de haver necessidade de contrato, como configuradora de uma concessão de serviço público, não faz sentido algum e só propicia confusão, só traria confusão. Então, o entendimento majoritário, adotado inclusive pela maior parte das obras, inclusive a que nós estamos aqui acompanhando, né, é de que as empresas estatais criadas por uma entidade pública, com recursos exclusivamente dela decorrentes, quer dizer, recurso totalmente público, poderá atuar na prestação de serviços públicos mediante delegação legal, delegação da lei, né? A lei específica de criação destas entidades transfere para elas o poder de executar a atividade pública que configura sua finalidade essencial, já prevista na lei. Tudo bem? Fácil, bacana, legal? Muito bom. Acho que quanto a isso fica resolvido. Nós vimos a divergência e entendemos aqui qual é a regra majoritária. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. O regime jurídico, nós já comentamos, lembre-se bem, você tem prerrogativas e sujeições, mas no caso das empresas estatais, elas são obrigadas às sujeições, às obrigações, mas não detêm os benefícios, isto é, os privilégios. Importante isso, tá? Veja bem, inclusive, quais privilégios? Olha, de todos os tipos. Você lembra que você tem prazo em dobro nas áreas processuais, você tem imunidades quanto a impostos, a tributos, tudo isso as empresas estatais não terão, viu? Não terão, tá? Esse tipo de coisa não. Agora, as sujeições, sim, elas terão que fazer licitação para comprar, para negociar, para gastar dinheiro. Elas deverão também fazer concurso público para contratar funcionários, obrigatoriamente, não tem jeito de escapar disso. Então, elas têm um regime aí jurídico misto, tá? Pegando o pior, né? Quer dizer, as sujeições sem ter aí os benefícios, tá ok? Bacana. Sempre criação e logo extinção também por lei específica, como falamos, tá? O controle, lembra quando nós falamos de controle? Sim, o controle existe? Existe, por meio da tutela administrativa. Entenda bem, ó, quando eu falo em controle, eu não estou falando novamente em subordinação. Eu deixei isso claro desde o início, tá? As entidades da administração direta não são subordinadas à administração direta que as criou. Subordinação não. O que há é controle, um chamado controle externo, né, daquela entidade sobre essa, controle, mas controle no sentido finalístico, se ela vem cumprindo com a sua finalidade. Controle também no sentido de legalidade, claro, também, ok? Então há esse controle externo, tá certo? Mas não subordinação, isso não tem, tá ok? Bacana, fácil, muito bem. A responsabilidade civil, isso é importante. O que é responsabilidade civil, ô tio? Ó, quando uma entidade, ou, regra geral, um agente dessa entidade, provoca um dano a um terceiro, a um cidadão, quem paga? Ó, vamos lá. Aqui nós temos que analisar. Veja bem, a regra é a chamada responsabilidade objetiva, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Se você quiser, vai lá, eu aconselho, abra o artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º fala da responsabilidade objetiva. Então, se a ambulância da prefeitura bate no seu carro, a entidade, quer dizer, o município tem a obrigação de reparar o seu dano, tá bom? Não importa se o motorista teve culpa, se não teve culpa, como que aconteceu, não importa, tá? Se ele bateu no seu veículo,
a entidade a qual ele pertence é que é responsável pela reparação do dano. Tudo bem? Beleza? Bacana? Boa. Fácil. Agora, isso é a regra, tá? Baseada na chamada teoria do risco administrativo. Quando você fala em responsabilidade objetiva, você está falando na teoria do risco administrativo. Todavia, preste bem atenção agora, para a doutrina majoritária, quer dizer que é a exceção, nos casos de danos a terceiro, decorrente de omissão do agente público. O que é omissão? É deixar de fazer um serviço, deixar de prestar uma atividade. A responsabilidade civil será subjetiva. Aqui porque utiliza-se uma outra teoria chamada teoria da culpa do serviço, tá? Somente se configurando a responsabilidade civil se for demonstrado que o prejuízo decorreu diretamente da má prestação do serviço, lá no caso concreto. Tá entendido? Então, regra geral, a responsabilidade é objetiva. Se a entidade provocou um dano a terceiro, lógico, o seu agente é que provocou, a entidade responde objetivamente. Ela é que vai arcar com esse prejuízo, ela é que vai ressarcir o particular. Agora, se for um dano resultante de omissão, serviço omisso, aí a responsabilidade será subjetiva e aí tem que analisar se houve realmente culpa ou não, ou o que aconteceu. Tá entendido? Isso é importante, é preciso verificar assim, caso a caso, tá certo? Má prestação do serviço, vamos falar melhor sobre isso quando nós começarmos a falar de responsabilidade civil do Estado. Aí nós vamos falar com calma sobre teoria do risco administrativo, teoria do serviço público, aí nós vamos falar sobre isso, tá legal? Mas fica entendido, tá bom? Quanto aos bens das empresas estatais, há uma certa divergência contra bens públicos, né? Muito bem. O fato de que parte da doutrina entende que são bens públicos todos os bens das pessoas jurídicas de direito público. E também os bens das pessoas jurídicas de direito privado, que atuam na prestação de serviços públicos. Então esse é o entendimento majoritário. Então, se a entidade presta serviços públicos, os seus bens são também chamados de bem público, desde que os bens estejam atrelados à execução desta atividade pública. Ora, em sendo assim, vamos analisar. Quer dizer que, se for uma empresa estatal que explora atividade econômica de interesse público, se explora atividade econômica de interesse público, os bens dessa não seriam tidos como bens públicos. E qual a consequência? Ora, meus queridos, bens públicos têm algumas prerrogativas, né? Então não pode haver uso capião, lembra disso? Não, eles são impenhoráveis, eles são imprescritíveis. Isso são características dos bens públicos, tá? O José dos Santos Carvalho Filho, ele dispõe que são bens públicos aqueles de qualquer natureza e a qualquer título que pertençam às pessoas jurídicas de direito público, sejam elas federativas, como da União, Estados, Federal, municípios, sejam da administração descentralizada, como as autarquias, incluindo as fundações de direito público e associações públicas. Então, muito cuidado. Aqui você tem que analisar caso a caso. Se for uma estatal que presta serviços públicos, os seus bens, desde que sejam bens utilizados para a prestação de serviços públicos, teriam sim as prerrogativas inerentes aos bens públicos, isto é, imprescritibilidade, penhorabilidade, não podem ser usucapidos e coisas desse tipo. Agora, se não o forem, entenda bem, se for exploração de atividade econômica, neste caso não gozam, os bens dessa entidade não gozam de qualquer garantia pública e são bens privados para todos os efeitos, inclusive podendo sofrer penhora, oneração de bens, com direito real de garantia sobre eles, tá ok? Bacana? De boa. Sempre lembrando que há exceções, tá? Nós estamos falando de um complexo enorme de entidades. Por exemplo, uma situação diferente se aplica à empresa brasileira de correio e telégrafo, o Correio. Entendendo-se que esta entidade goza de benefícios aplicáveis à fazenda pública, viu? Apesar de ser uma empresa de direito privado, ela tem os benefícios da fazenda pública. Então o Correio atua na prestação de serviços públicos exclusivos do Estado, quais sejam o serviço postal
e o Correio Aéreo Nacional. Por isso, ele goza assim, de um regime de fazenda pública, com certos privilégios, tá? Com todas as prerrogativas e limitações aplicadas aos entes públicos, às entidades públicas, isto é, ao regime jurídico administrativo, tá ok? Isso está onde? Isso está no Decreto-Lei 509 de 1969. O artigo 12 diz isso. Ele diz assim: a empresa de Correios e Telégrafos gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados a seus serviços, dos privilégios concedidos à fazenda pública, quer em relação à imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas processuais. Então veja que nós temos o Correio como uma grande exceção aí, né? Tá? É só para deixar claro que há exceções. O que nós estamos trabalhando são com as regras. O Correio entra aqui nesse patamar de excepcionalidade. Tá ok? Bacana? Muito bem. Pessoal, eu não quero me aprofundar demais, né, com relação a isso. Acho que nós já falamos a grosso modo da maioria aí das características dessas entidades, tá certo? O que eu mais ressalto para vocês é que o regime jurídico é muito interessante quanto a ela, né? Quer dizer, ela não tem os privilégios, mas tem as sujeições. Tudo bem? Guardem bem isso, viu? É um regime jurídico misto aqui, tá certo? Bom, espero que tenha sido interessante para vocês, que eu tenha conseguido explicar de forma coerente esses detalhes. Eu sei que esse tema é um tema bastante amplo, é um tema bastante delicado, envolve muitas informações. Vou enviar para você também um texto, vocês têm um resumo tratando desse assunto, tem um resumo. Mas o resumo, como eu disse, é apenas um resumo, é por um lembrete rápido. Eu peço encarecidamente que vocês vão até o material doutrinário, quer dizer, os livros, tá? Eu aconselho pessoalmente, que neste tópico vocês leiam o livro do Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho, ele trata dessas empresas estatais com bastante facilidade, com bastante clarividência, é uma leitura gostosa, interessante. Então eu aconselho que vocês vão até esse livro do Matheus Carvalho e leiam, tá? Ele é bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar dessa leitura, tá bom? Para você encerrar, tá certo? É preciso a leitura, pessoal. Esses vídeos são para facilitar o seu entendimento, mas eles não esgotam o assunto, muito pelo contrário, tá certo? Nós poderíamos ficar mais 1, 2, 3 horas falando desse assunto com um pouco mais de calma. Então o livro vai te dar mais detalhes. Por favor, leia o livro para que você realmente entenda essa matéria. E essas duas entidades são muito, muito importantes dentro da temática das entidades da administração indireta. Tá certo? Forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, por favor, eu estarei à disposição. No próprio Classroom, vocês têm aí um espaço para poder fazer perguntas. Também no WhatsApp, vocês podem fazer perguntas, estarei à disposição. E também lá no canal do YouTube, onde eu vou colocar esse vídeo, vocês podem perguntar e eu então tenho o maior carinho em responder as perguntas. Tá certo? Forte abraço, bons estudos, até a próxima aula.